AutoCAD 2D, impressão, aula 5, fazer margem. Para terminar a fase das aulas de impressão, temos que trabalhar com a margem e o carimbo. A qualquer momento podemos voltar aqui no Page Setup, clicando com o botão da direita aqui, Page Setup Manager, ou aqui, Modify, e podemos trocar a impressão ou o tipo de folha. Uma vez trocando aqui, por exemplo, a mesma medida, mas no outro sentido, quando eu dou OK, Close, o que aconteceu? A folha ficou com a margem maior nas laterais e menor em cima. Mudou a posição do desenho. Isso varia muito do tipo de arquivo e muitas vezes temos que fazer ajustes na impressão. Uma alternativa é escolher uma folha maior e desenhar a margem dentro. Bom, voltando então naquela mesma opção, eu posso também trocar aqui pelo comando de impressão, voltar aqui naquela opção e dar Apply to Layout. Mesmo cancelando a impressão, eu volto naquela configuração. Vou fazer a margem. Primeiro vou mover essa janela para um outro lugar. Aqui, só confirmando, essas duas opções estão no Viewport. As propriedades estão aqui. Se eu for num preview de impressão, a margem aparece desenhada, certo? Essas bordas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou nos layers aqui, eu vou desligar a impressora da Viewport aqui e vou criar um layer de margem. Vou fazer vermelho para ficar bem visível também, ok? Ok. Então, desse jeito, o preview da impressão sumiu a borda da janela. Tudo que eu desenhar agora vai ser a margem. Então, eu vou desenhar o que? Essa folha é uma folha que está configurada em milímetros na escala 1:1. Portanto, ela tem 297 por 210. Tirando essa margem que está bem grande no caso dessa folha, se eu trocasse trocando, ela ficaria de um outro tamanho. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar dentro desse retângulo tracejado. Então eu posso até ir no zoom assim e colocar aqui. Então essa é a margem. Aí eu tenho que fazer linhas. As linhas, aqui no caso, eu poderia dar o offset, no caso, ou desenhar uma linha para lá e para cá. As alturas, a medida eu tenho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explodir, porque e vou usar o offset com linhas de 1 cm, 10 milímetros. Então 3 linhas, por exemplo, e vou fazer aqui daqui para cá com 120. Então desse para cá, vou dar o trim. Eu vou dar o trim no outro sentido. O texto eu vou escrever aqui, então eu venho com o texto multiline. Eu tenho que tomar cuidado para não pegar os pontos no zoom e coloco a linha aqui no meio. E acontece uma coisa muito estranha por causa do tamanho do texto. O tamanho do texto configurado pela maneira como eu comecei o desenho está de 0.2 e é um tamanho muito pequeno. Então o que eu tenho que fazer é já colocar aqui, meu projeto de escritório. Vou selecionar esse daqui e já vou colocar um valor. Então, se a linha tem 1 cm, 10 milímetros, o texto pode ser a metade disso, 5 milímetros. Dou OK e é um texto desse tamanho. Eu posso copiar o texto a partir dos cantos e vou trocar aqui. Vou colocar planta do pavimento tipo de baixo 9. Ok. Enfim,
terminando aqui o preview de impressão. Mais uma vez, opa, o que aconteceu? Eu criei um novo layer, eu estava com o outro selecionado e esse novo layer veio com a impressora desligada. Isso é muito comum acontecer. Aplicar, preview de impressão, aparece aqui. Então, o que eu tenho? Uma folha 4 com um desenho na escala 1:100 e um desenho na escala 1:200.